E quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos Deus exigindo de sua igreja 3 principais pontos dentro das Sagradas Escrituras. E o que você vai ouvir hoje, se você for um líder, entenda, hoje você vai saber lidar com certos sintomas, com certos comportamentos que estarão apontando para uma divisão de religião, divisão do corpo de Cristo Jesus. Amém, igreja? Pastor, os sintomas são claros, você vai ouvir. Eles estão diante dos nossos olhos. Amém? Muitas vezes a gente não vê porque a gente desconhece. Agora, os erros cometidos no passado, nós não podemos trazer para o nosso presente. Se no passado a gente viu e nada fez, e o resultado final foi divisões, aquele que outrora veio como filho, depois de aprender, depois de ser alimentado, conduzido, acompanhado, treinado, capacitado, depois de um tempo, ele também entende que já tem um chamado. Por quê? Porque quando foi deitar, quando foi dormir, sonhou com o céu aberto e uma voz lhe dizendo: eu tenho um ministério particular para você. Calma aí. O que as Sagradas Escrituras, na verdade, diz a respeito de Deus quanto à ordem? Vai dizendo que Deus, o nosso Deus, Jeová, é um Deus de princípios, é um Deus que honra princípios, é um Deus de ordem. Jeová é um Deus de ordem. Se Deus, no passado, te tirou da tua casa, te conduzira até um pastor, a um profeta, a um apóstolo, a um homem de Deus para ensiná-lo, da mesma forma que Deus o usou no princípio para conduzir você, para instruí-lo, para treiná-lo, Deus não vai se apresentar para você dizendo que tem um ministério particular para você, enquanto Ele não tratar primeiro com aquele que Ele levantara como seu líder. Não se esqueça disso. Deus não quebra princípios. Deus é um Deus de ordem. O mesmo Deus, ao te trazer, é o mesmo Deus que, quando desejar tirar você daquele lugar, Ele vai fazer o quê? Ele vai ter com aquele que está conduzindo você. Então, quando você vem dizer assim, por exemplo: pastor, Deus tratou comigo e eu tenho um ministério para ti. Não é Deus, não. Provavelmente seja um Deus com D minúsculo, não Jeová, não Deus o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não. Porque esse Deus é um Deus de princípio. Nós vimos aqui, domingo passado, textos, que Deus é um Deus que vela por esse princípio, unidade. Deus é um Deus que se manifesta na unidade e não na desunião. E você vai ouvir os sintomas que apontam para uma desunião, para um caos espiritual do corpo de Cristo Jesus. Amém? Existem 3 princípios básicos que todos nós precisamos levar de acordo à ordem de Deus. Vigilância o tempo todo. Quem fala é o apóstolo Paulo. Paulo vai dizendo para nós sermos o quê? Vigilante o tempo todo. Paulo vai dizendo que não é só vigilância, mas a oração e a vigilância tem de estar assim que nem irmãos gêmeos. Orai e vigiai em todo. Sabe por que Paulo está dizendo para nós orarmos e vigiarmos em todo o tempo? O próprio Paulo responde: porque Satanás, o nosso adversário, Satanás, o adversário, o inimigo de Jeová, da igreja de Cristo, do Adonai, do Elohim, está em derredor, bramando como leão, 24/24, procurando quem possa tragar. Agora veja, igreja, quando nós viajamos em direção ao céu, quando nós vamos para o céu, sabe o que a gente encontra? Olhando para a direita, olhando para a esquerda, à frente, etc. Nós vemos unidade nos céus. Há uma unidade entre o Pai, entre o Filho e a pessoa do Senhor Espírito Santo. E assim os anjos, arcanjos, querubins e serafins também estão fazendo parte desta união. Amém? Nenhum anjo nos céus caminha por si só. Não existe. Nenhum arcanjo no céu se governa. Não existe. Nenhum querubim nos céus tem essa autoridade
em proferir tais palavras: eu sou belo, e por ser belo e super sábio, inteligente, pelo poder que eu possuo, eu posso ser o quê? O meu próprio Deus, o meu próprio comando. Eu posso viver base ao meu comando. Não existe. Aquele que tentou fazer isso, que pensava assim, foi expulso do céu. Vamos dar exemplo, igreja. Suponhamos que nós estamos no céu. Aqui os pastores, as servas de Cristo Jesus, todos nós estamos no céu. Imagina que o pastor que está no meio, ele começa a ter esse pensamento: eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou bastante poderoso, eu posso criar o meu próprio império, eu posso criar o meu próprio reino. Entenda, um dos sintomas é a pessoa olhar para si e a pessoa entender que não pode estar submisso a um cérebro, a uma voz de comando. Esse foi o desejo do coração de Satã. Satanás não queria ouvir a voz de Deus a uma dada altura. Ele queria ouvir o seu próprio quê? Seu próprio coração, sua própria voz. Qual foi a consequência de Satanás? Qual foi? Como consequência, o que foi que ele buscou? Foi a queda. Mas agora veja, meu querido, um lugar organizado, um lugar onde a unidade reina inteira, está um ser chamado Lúcifer, fazendo a cabeça da terça parte dos seres celestiais, dos seres divinos, seres santos, sem pecado. E nós nos tornamos tolos quando nós olhamos nas Escrituras e diante desta série, deste filme, a gente ainda assim aqui na terra não nos posicionamos para perceber o agir do inimigo dentro da casa de Deus. O desejo do coração de Satanás qual foi? Criar um reino dentro de um reino, criar um império dentro do império, criar um trono ou levantar um trono, mesmo já tendo nesse lugar um trono. Foi o desejo do seu coração. Em outras palavras, resumindo, Satanás, ele queria ser o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele queria se apresentar e ser semelhante ao Todo-Poderoso. Só que existe algo no reino de Deus. Sabe o que? Quando todo um ser, por ele criado, por ele separado, para cumprir um propósito céu, quando esse ser, em seu coração, começa a manifestar o mesmo desejo de Satanás, Deus não permite, ele vem e faz o quê? Ele expulsa, joga fora, descarta. Sabe por que muitas igrejas foram se dividindo? Porque muitos pastores foram atenuando. Filhos rebeldes, filhas rebeldes, estão diante de uma semente de Satã, mas o pastor quer fazer o quê? Fingir que não está a ver. No final, a igreja toda, ou uma boa parte da igreja, aquele filho faz o quê? Arrasta que nem Satanás. O desejo do coração do inimigo sempre foi trazer desunião na família, na igreja, na empresa e em muitos outros setores existentes. Amém? E existem alguns sintomas para nós percebermos isso. Fofoca é uma das armas que o diabo usa para gerar desunião. Desobediência à voz de quem Deus constituíra como cabeça. Insubmissão. Silêncio. Durante esses dias eu estava meditando a respeito daquilo que foram os sintomas do inimigo. Eu disse, eu preciso fazer algo diferente num dos grupos que nós temos no nosso WhatsApp. E eu comecei a pegar pesado porque o desejo do coração de Deus é que a gente possa eliminar a erva daninha que está nascendo no céu da igreja. Aquilo que não presta tem de ser cortado e arrancado pela raiz. E aquilo que presta pode permanecer, mas se não presta tem de ser o quê? Tem de ser arrancado. Quando nós vamos para o livro de Atos,
E nós estivemos aqui, nós vimos isso domingo passado, o livro de Atos. Vimos também no livro de Gênesis como é que Deus se manifesta na unidade. Quando os discípulos estavam todos eles reunidos na mesma fé, buscando a promessa de Cristo a respeito da pessoa do Senhor Espírito Santo. Nós vemos a grande manifestação do poder de Deus, o Espírito de Deus descendo em forma de fogo, batizando os discípulos que ali estavam. Veja, como base da manifestação do poder de Jeová na pessoa do Senhor Jesus, não foi simplesmente porque o povo estava ali em oração, não. Houve 3 princípios básicos que os discípulos estavam cumprindo. Primeiro, obediência. Sabe o que significa obediência? Submissão. E é algo que nós não temos hoje no corpo de Cristo. Obediência, submissão. Para um pastor hoje, para um filho na fé, uma filha na fé, um liderado obedecer à voz de comando de um líder hoje nas igrejas, no sentido geral, meu querido, se prepara. Ao liberar uma orientação, se prepara, porque no meio dos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, tem sempre um que vai se posicionar que nem Satã. Tem sempre aquele que vai analisar o que você está trazendo, mesmo sendo uma ordem direta da parte de Jeová. Cuidado. Devemos ficar atentos com essa erva daninha. O que não presta tem de ser arrancado, entenda. E mais, às vezes aquele comportamento a pessoa está apresentando sem perceber que já tem um espírito ali. Aconteceu com quem? Com Pedro. Pedro não percebia que quando proferiu aquelas palavras contra as palavras de Cristo a respeito de sua morte na cruz do Calvário, sacrifício, Pedro não sabia que Satanás é que estava fazendo uso da sua língua, da sua boca. Mas Cristo, percebendo, olha e diz assim: arreda-te, Satanás. Então há comportamentos que nós vamos ver muitas das vezes em pastores, líderes, missionários, mas que a própria pessoa não estará trazendo propositadamente, mas porque o espírito inimigo, naquele momento, para causar o quê? Desunião, contenda, intriga, tomar aquela boca, tomar aquele corpo como casa. E a pessoa de Deus tem de ser bastante espiritual para perceber quando é que é o inimigo que está lhe usando e quando é que a pessoa já se tornou instrumento de Satã no seio da igreja, no corpo de Cristo, na seara de Cristo, entre o trigo.